Queridos, por falar em profundo das profundidades, existem profundos que acontecem na nossa vida que nós nem conseguimos entender. E existem coisas que Deus nem permite o entendimento, tá? Mas o desejo do Senhor é se revelar a nós neste profundo. Ezequiel está exilado ali, amados irmãos, naquele lugar, mas ele está junto do rio. O que eu quero pontuar aqui? Que não importa o que você esteja passando, importa de você estar junto do rio. Importa a convicção que você tenha de que o rio faz parte da sua vida. Jesus Cristo é esse rio que eu estou falando aqui. E Ezequiel estava exatamente junto desse rio. Aleluia! Então os céus se abriram e ele começou a ver as visões. E nas visões ela iniciou com uma tempestade. Nem sempre as coisas iniciam, amados irmãos, com a calmaria. Quase tudo se inicia com a tempestade. Quase tudo se inicia com uma luta. Eu quero dizer para você que depois da grande luta vem a grande vitória. Então nós não podemos nos levantar contra a luta que estamos passando. Pelo contrário, precisamos aprender a dizer a Deus obrigado, porque o Senhor tem permitido a luta, não é para o meu mal, mas é para o meu bem. Então essa é a visão de entender o profundo, de uma profundidade. Existem profundidades e as pessoas no contexto da profundidade, elas passam dias e meses e até anos sem entender por que ou para que está acontecendo aquilo. Mas Ezequiel começou a ver uma visão, uma tempestade enorme e começou a fluir muitas coisas, amados irmãos, no meio dessa tempestade. Ele viu o quê? Ele viu relâmpagos, faísca, e ela era cercada de uma luz brilhante, e no centro do fogo parecia um metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos. Amados, ele está falando que tinha 4 vultos, né? Oh, louvado seja o Senhor, que pareciam seres viventes. Eles eram 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência, tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro que reluziam como bronze polido. Olha só que visão. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, tinha mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asa, e as suas asas se encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam de frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, e do lado direito rosto de boi, e do lado esquerdo rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas, que encostavam no outro ser vivente. E de um lado e do outro, 2 asas cobriam seus rostos. Cada um deles ia para frente, para onde quer que fosse. O espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas, o fogo de um lado e do outro no meio dos seres viventes, e o fogo saía relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, Ezequiel está vendo aqui um grande mistério. Um mistério que foi desvendado ao longo dos tempos. Apocalipse revela os 4 seres viventes, e nós vemos a revelação dos evangelhos, que representa cada vulto desse, né? Amados irmãos, e aqui, no contexto geral, eu consigo ter uma visão e ver que Deus está querendo revelar a Ezequiel o mistério da igreja. Inicia aqui a revelação da igreja, porque a igreja de Cristo, ela foi revelada desde o início. Em toda a Bíblia você tem a revelação da igreja. Quando você olha para as mulheres da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia, você pode identificá-las como igreja. E aqui Ezequiel está vendo um grande mistério, e eu quero dizer uma coisa para você. O profundo das profundidades só é revelado quando a sua visão se torna única.
Se a nossa visão for dividida, amados irmãos, repartida, se a nossa visão ela não for orgânica e for transgênica, então nós não teremos visões profundas da parte do Senhor. Nós ficaremos nas margens, amados irmãos, com coisas que são pequenas demais perto daquilo que Deus tem para fazer. Então eu faço uma pergunta no meio dessa reflexão. Qual é o tamanho do teu Deus? Porque o tamanho de Deus, amados irmãos, depende da interpretação de você, do seu intelecto, da sua mente. De repente a sua mente vê um Deus, amados irmãos, que só faz coisas pequenas. Tem pessoas que não conseguem enxergar um Deus enorme, né? Duvida até de muitas coisas que estão vendo. Mas Ezequiel está tendo uma visão de profundidade. E Deus ainda hoje está revelando profundidades. Deus ainda hoje está buscando homens e mulheres dispostos a estar apostos no meio do rio ou na beira do rio. Para que possam receber o novo de Deus. Aquilo que Deus está querendo revelar é novo. Deus quer trazer algo diferenciado nas nossas vidas para que possamos contemplar, viver e vivenciar a sua presença manifesta. Então, diante desses 4 vultos, eu imagino Ezequiel, amados irmãos, atônito, eu imagino Ezequiel pensando do que se trata, a visão é muito grande, amados irmãos, ele começou a olhar, e aqueles seres viventes viram para lá, eles tinham um sistema de zigue-zaguear. Tem uma versão que chama a palavra zigue-zaguear. Zigue-zaguear, eles estão unidos, então conforme vira os 4, conforme anda os 4, então percebe-se que esses 4 seres viventes, irmãos, eles são pessoas unidas, eles não são pessoas separadas, representa a unidade da igreja. A igreja ela tem que se mover de forma unida. Se alguém diz que é igreja e não se move unido, eu quero dizer que não é igreja. Pode ser organização, pode ser uma doutrina humana, pode ser uma série de coisas, menos igreja, irmãos. Quando é igreja de verdade, ele se move unido. Por quê? Porque divisão não é de Deus. Aqui está sendo revelado a Ezequiel, amado, um ponto muito forte, que é o ponto da unidade. A igreja é unidade, Deus é unidade, a palavra é unidade, entendeu? É unidade, não tem como ser dividido. Então aquilo que nós vemos hoje, irmãos, na terra, dificilmente nós devemos chamar de igreja, porque na sua grande maioria estão todos divididos, cada um vai para o seu lado, cada um diz, aqui é meu lugar, ali é o meu lugar, ou a minha visão, a minha doutrina, né? Eu recebi do Senhor, foi revelado a mim, tal, e cada um então começa a dar a ensinar os seus dogmas aos seus fiéis. Mas aqui Ezequiel tem uma visão revelando, irmãos, 4 vultos, 4 seres viventes andando de forma unida. Havia um andar, havia, amados irmãos, uma comunhão tão forte que um estava entrelaçado ao outro, com as suas asas, né? Eles estavam juntos, havia uma aliança entre esses 4 seres viventes. Nenhum pode trabalhar contra o outro. Quando você olha para os evangelhos, amados, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê uma comunhão nos evangelhos. Você não vê ali, irmãos, Lucas discordando de Marcos. Você não vê Mateus discordando de João. Você não vê João criticando Mateus. Você não vê nada disso nesses evangelhos. Você vê uma confirmação, uma revelação. E cada um revelou de um jeito, mas revelou aquilo que Deus estava falando. Esta é a visão da igreja. A visão da igreja, ela tem que ser única. O batismo da igreja tem que ser único. O propósito da igreja tem que ser único. Então, irmãos, eu desconheço pessoas que dizem eu sou igreja e não tem comunhão, não tem unidade, é separado, é dividido. Eu desconheço pessoas que passam perto das outras pessoas, não têm o prazer de dizer a paz, meu irmão, a paz, minha irmã, ai que saudade, né? Independentemente da denominação que segue, independentemente onde reúne, né? Irmãos, o local de reunião não pode nos dividir. Irmão, o pensamento que cada um tem em relação ao evangelho e as coisas de Deus não pode dividir um dos outros. Aqui está um mistério revelado a Ezequiel
que estava junto do rio. E o mistério é o mistério da unidade. Aleluia! É quando você tem dentro de você unidade. É quando você olha para o teu irmão, para a tua irmã com amor verdadeiro. Quando você olha com comunhão verdadeira. Quando você não é político. Quando você não é politiqueiro, entendeu? Quando você não é hipócrita. Quando você não é fariseu. Quando você então olha e sente alegria em ver o irmão e ver a irmã. Isto, irmãos, é a revelação profunda da igreja. A igreja, ela tem uma profundidade, mas nós precisamos mergulhar no profundo dessas profundidades. Aleluia! A igreja é muito mais do que aquilo que nós pensamos. A igreja, na realidade, ela é a menina dos olhos de Deus que caminha na terra e tem um propósito único de edificar o corpo de Cristo e prepará-lo para o grande dia do encontro com o noivo e a grande festa das bodas do Cordeiro. Então, amados, o mistério desta série, irmãos, do tema o profundo das profundidades, é realmente você entender que no profundo das profundidades você não consegue, irmãos, mandar em nada. Você não consegue governar nada. Você só consegue olhar para cima e ver uma única saída, que é Cristo, que é Deus, que é a palavra, que é o Espírito, que é a visão, que é a revelação. Quando você entender que esta é a sua única visão, então você está pronto, irmão, para encontrar com o Senhor, aleluia. Você está preparado para ser arrebatado, né? Então a revelação dos 4 seres viventes é extraordinário. É não andar. Quero te dizer o seguinte, não andar sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinha, minha irmã. Você tem irmãos, você tem família de Deus, você tem igreja de Deus, você tem evangelho de Deus, você tem a palavra de Deus. Fique com isso, queridos. E eu prossigo aqui, liberando esse tema para vocês. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma palavra. Obrigado, Deus, pela tua revelação. Deus, que o Senhor continue ministrando abundantemente. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.